Nos colocamos agora aqui diante da tua presença. Clamamos o Senhor, Pai, pela sua graça, a tua misericórdia, o teu favor. Pedimos, Senhor, para que a vida do Senhor seja manifesta, Senhor, em nossa vida e que possamos ser cheios da glória, do poder, da essência do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, passa, Senhor, essa ressonância magnética do céu, esse raio-x, esse mapeamento, Senhor, que grandes e poderosas verdades do céu possam ser estabelecidas, Senhor, jogada agora, Senhor, trazida à tona, no nome poderoso de Jesus Cristo, porque sabemos que aquilo que o Senhor quer fazer, muitas vezes, o Senhor sacode a garrafa para saber o que tem dentro, o que há no nosso interior e o que nós precisamos ser transformados ainda. Nós entendemos, Senhor, que é um processo contínuo e crescente, e que o Senhor espera que nós possamos amadurecer, Deus, arrancando de nós toda inconstância, toda infantilidade, Senhor, toda situação que nos prende a traumas, problemas, situações do passado. Senhor, nós cremos que hoje o Senhor nos chama a um nível de conserto e a um nível de posicionamento no Senhor, Pai. Eu sei que o Senhor quer nos transformar, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, ainda que nós não saibamos como, ainda que nós não entendamos todos os processos, nós confiamos no Senhor, Pai. Nós cremos na voz diretiva do Senhor, que é o nosso supremo, nosso sumo pastor, Pai, o bispo das nossas almas. Nós clamamos agora, Senhor, pedimos para que o Senhor, Pai, venha curar, restaurar, renovar, e que possamos, Pai, romper, crescermos tanto, fluirmos tanto em vida, a ponto, Senhor, de nos tornarmos amadurecedores de pessoas, assim, pessoas que conduzirão uma geração porque decidiram se abrir para a mudança, não se deixar mais ser paralisado pelo medo, pela dúvida, pela culpa, pela insegurança, por aquelas síndromes que fazem com que a gente só dê o primeiro passo quando acharmos que estamos prontos. Isso não é verdade. Nós queremos, Senhor, que haja iluminação. O Senhor é um Deus de revelação, de entendimento, e nós queremos agora, Senhor, nos abrir. Pedimos, Senhor, agora o poder e as virtudes do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, nossos bens, tudo aquilo que se relaciona conosco, Senhor, que faz parte do nosso contexto de vida, Pai, até mesmo os nossos animais sejam guardados agora no nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Estão me ouvindo aí, vendo bem? Amém. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Cantares, capítulo 2, versículo 15. Cantares, capítulo 2, versículo 15.
Ok. Diz assim, ó. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Vamos lá, gente. Provérbios 15:15. Provérbios 15:15. Diz assim: todos os dias do aflito são maus, ou todos os dias do oprimido são maus. Mas o coração alegre é um banquete contínuo. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Você coloca aí nos comentários, aí no chat. Quantos querem ter um banquete contínuo na presença do Senhor? Levanta a mãozinha aí, vai. Mãozinha digital, mãozinha física. Quantos querem entrar nesse banquete contínuo? Eu quero. Eu quero demais a conta. Vamos abrir lá em Isaías capítulo 61. Verso 1 a 3. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, esfregou o óleo, né, sobre a minha cabeça, sobre a minha vida, para pregar as boas novas aos mansos, e me enviou a restaurar. Nota isso aí. Restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que estão tristes e ordenar acerca dos tristes. Então prestem bem atenção, queridos. Todas as vezes que a palavra ela cita mais de uma vez a mesma expressão, é a mesma coisa que eu estivesse dando ênfase àquilo. Então nós temos aqui dentro de de um texto aqui que quase um em cima do outro, né? E a ordenar os que estão tristes em Sião que lhe dê glória ao invés de cinza, óleo de gozo, óleo de alegria ao invés de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Para quê? A fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão, e aí? O que vai acontecer? Eles serão edificadores, e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. E aí, mais à frente ele vai falar no verso 6, e vós sereis sacerdotes do Senhor, e vos chamarão de ministros do nosso Deus, e comereis a riqueza dos gentios, e a glória vos gloriarei. No lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Eu quero profetizar. Depois desse desafio, queridos, depois do seu posicionamento, depois da mudança que lhe foi proposta de atitudes, pensamentos, sentimentos, essa liberdade que o Senhor te dá, haverá dupla honra sobre a sua vida em cada situação de vergonha, em cada situação de constrangimento, em cada situação de luta, prova, maldição ou circunstância. O Senhor
vai declarar dupla honra sobre a sua vida, vai bradar sobre a sua vida, porque está escrito, irmãos. Está escrito também, se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. A questão não é a pauta que eu faço, mas é o arrependimento que é produzido no meu coração para uma mudança de hábitos. A partir de um novo entendimento. Então, todas as vezes, irmãos, que eu faço uma pauta, mas eu não me arrependo, eu não gero frutos de arrependimento, eu vejo frequentemente, irmãos, que pessoas atraem mais opressão para sua vida do que libertação. Então, decida uma coisa. Arrependimento não é quando eu falo, não é quando eu choro, arrependimento é quando eu mudo. E o Senhor tem nos trazido um entendimento acerca disso, de um tempo de transformação e mudança. Porque novos ciclos vai requerer de nós novos hábitos, né? Então, existe, claro, um período de transição, um período de adaptação, mas com o tempo nós vamos adquirindo um novo nível de entendimento e o senso de responsabilidade e amadurecimento, não é verdade? Todo mundo aí? Todo mundo bem? Aleluia. Os irmãos levantaram a mãozinha aí, mas foi só aquele negócio mesmo, né? Então, quem não quiser falar, baixa a mãozinha. E quem quiser, mais tarde, nós vamos ter um tempo aqui para a gente trocar uma ideia. Ok? Pois bem, queridos, vamos lá. Então, essa questão aqui das raposinhas, né? Essa passagem das raposinhas, ela é uma figura de linguagem que a gente encontra lá em Cântico dos Cânticos, ou Cantares, né? Que se aplica, por exemplo, a alguns problemas, alguns obstáculos que a gente pode encontrar, ou que a gente já passou, que a gente passa ao longo da vida, que vão tentar roubar a frutificação a partir da alegria. Nós vamos entender, irmãos, que a alegria, ela é o ambiente do gerar. Escreve aí, a alegria é o ambiente do gerar. Então, exemplo, quando se faz filhos, é no ápice da alegria entre um casal. Então, a alegria, ela é o ambiente do gerar. E a tristeza é o ambiente da morte. Entende? Então, por isso que nós temos que mapear. É como se, literalmente, irmãos, imagina que é um quadro ali como a guerra de Israel, né? Você começa a ver que vem pessoas para tentar roubar a estabilidade da cidade, tentar saquear, tentar sequestrar e produzir várias atrocidades, mas você tem um sistema ativado e guardas muito bem preparados para interceptar, neutralizar e destruir toda a ameaça para que a cidade fique em paz. Quando nós falamos sobre a situação de shalom, shalom não é um sentimento de alívio que eu sinto. Shalom é quando o inimigo está preso, neutralizado, amarrado, amordaçado, eu tenho paz na cidade, eu tenho paz dentro da minha casa, eu tenho paz no meu trabalho, eu tenho paz no meu ministério, paz. Entende? E aí, irmãos, eu só tenho paz quando eu entro dentro dessa dinâmica, ainda que eu esteja no meio de uma guerra,
Então, a paz, ela, ou vamos dizer assim, ela não é a ausência de conflitos, mas é a presença de convicção de que Deus está contigo, de que você tem a palavra, você tem o Espírito Santo, Jesus é seu advogado. Se você se posicionar na palavra, você vai viver um fato. A palavra não é um conjunto de letras, é um fato. Entendeu? Então nós temos que nos apegar a isso. E aí, irmãos, todas as vezes que nós somos levados para o ambiente do inimigo, há um dano, há uma situação terrível. Você vai ver que o que faz uma pessoa desistir, ficar fraca na fé, é justamente os níveis de decepção que ela vai enfrentando na vida. Sim ou não? Quantos aqui conhecem uma pessoa que se desviou do Senhor? Porque se feriu com o pastor, que se feriu com uma pessoa da família, uma pessoa de confiança, alguém que você deu acesso. Eu achei interessante, irmãos, porque como eu trabalho um pouquinho também, além da área de programação, eu faço alguns negócios na área comercial, eu aprendi uma coisa, que para que você consiga um vínculo de confiança com uma pessoa, você tem que ter encontrado essa pessoa em pelo menos 4 lugares diferentes, pode ser físico ou virtual. Você precisa ter pelo menos 11 interações com ela e pelo menos 7 horas de convivência. Você pega confiança. Então, a partir da situação de confiança, você passa agora dar intimidade. E aí que tá, irmãos. Pessoas que estão longe não nos ferem, pessoas que são próximas, no qual nós damos confiança, essa nos ferem. E aí é onde que nós falamos. O processo de o processo dos ataques que o inimigo tem para tentar nos paralisar e para tentar nos levar para o ambiente dele, pode ser diretos ou indiretos. Muitas vezes nós só ficamos atentos com os ataques diretos, que são aqueles ataques que são as portas, são as brechas, né? Nós falamos ali sobre algumas, como idolatria, como os pecados pessoais, pecados de outros tipos de pecados ali que vão trazendo o nível de contaminação, né? Então não são essas portas. Existem algumas coisas que são indiretas. Como que é indiretas? O inimigo pode usar alguém para tentar nos ferir. Então aquela pessoa, consciente ou inconscientemente, acaba emprestando a boca, né, para o inimigo operar. É o caso de Pedro, né? Então vamos lá. Jesus tinha que morrer. E aí, de repente, Pedro, debaixo de uma influência, começa a declarar: que isso, Jesus, não faça isso, tenha dó, o senhor não vai morrer. E Jesus, entendendo que essa era uma oposição maligna, ele falou: para trás de mim, Satanás. Ele sabia o que estava operando ali, né? Então, imediatamente ele repreendeu. Mas imagine, irmãos, pessoas que estão próximas, né? Olha só, como é fácil uma pessoa pegar confiança. Apenas encontrar ou ver em 4 lugares diferentes. Exemplo, você tem aí, por exemplo, aí no canal, lá do YouTube ou lá no Instagram, nós temos um canal. Se você viu 4 vídeos meus, se você teve 11 interações, seja ali pelo chat, seja na conversa, seja no WhatsApp, seja numa conversa, seja na igreja, 7 horas me acompanhando, ou conversando, a gente trocando ideia,
nós temos ali um vínculo de confiança. E a partir do vínculo de confiança, eu sou um candidato a abençoar demais a sua vida como um instrumento de cura ou um instrumento de ferida terrível. Quem tá aí? Então, 4 vezes, ou encontrar em 4 lugares ou formas diferentes, 11 interações e 7 horas de conversa ou de acompanhamento, relacionamento ou acompanhar. Então, é muito fácil, né? Então, a partir dessa proximidade, aquilo que a pessoa faz, seja bom ou ruim, começa a afetar a minha vida. Começa a gerar um vínculo de dependência emocional, de interesse e de comunhão, né? Então, pode ser um relacionamento que vai trazer muita cura, ou pode ser um relacionamento que pode trazer muitas dores, ok? Tudo certo? Então, irmãos, quando nós falamos sobre a questão das raposinhas aqui, é aquilo que tira a nossa paz, aquilo que tira a nossa alegria. Quando nós falamos sobre o, o, os vinhedos em flor, os vinhedos em crescimento, nós estamos falando sobre o crescimento, algo que está em crescimento ou florescimento, como um relacionamento ou um projeto, ou mesmo a vida espiritual de uma pessoa que está prestes a dar frutos. Então aparece alguém e de repente, tum, feriu. Você perde a alegria de estar na presença de Deus. Você perde a alegria de se relacionar e confiar nas pessoas. Você perde a alegria. E olha só, irmãos, como é. Sem alegria, olha só. Sem, você perde a fé. Perdendo a fé, você perde a alegria. Perdendo a alegria, você perde a força. E perdendo a força, você é paralisado. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Forte, meu povo. É forte, forte, é forte. Então, vamos lá. Então, essas raposinhas aí são coisas que aparecem muitas vezes como algo pequeno, né? Parece insignificante, mas que eles podem se tornar grandes se eles não forem resolvidos. Eles vão crescendo, né? Parece um corozinho desse tamanho, ele vai crescendo, vai crescendo, vai virando aquele lagartão, aquele negócio. Jesus. Aí, ó, tem gente que tem medo de lagarta aí não, né, gente? Vamos ser curado desse medo aí hoje. Essa fobia. Em nome de Jesus. Gente, se eu só colocar aqui no Instagram também, o pessoal que vai acompanhar de lá. Tá todo mundo acompanhando aí pelo. Todo mundo tá lá no YouTube, tá lá no Instagram, todo mundo acompanhando, tá todo mundo lá nos grupos, ou não? Depois vai lá, gente. Tem várias coisinhas que a gente disponibiliza ali, os ensinos, algumas. É no final, né? Depois que a gente terminar aqui. Só colocar aqui, peraí.
Então eu vou falar sobre algumas coisas, algumas raposinhas, algumas coisas que tentam tirar aí a sua fé, que tentam roubar a sua alegria. Eu vou te falar, irmãos, eu sempre gosto de tratar uma coisa assim, ó, onde começa, o que acontece no meio do caminho e qual é o desdobramento. Aonde é que o inimigo quer nos levar, aonde é que ele ganha com isso, em fazer um cristão ficar triste, desanimado. Irmãos, a partir do momento em que você entrega a sua vida para Jesus, você é dele, né? Então, confessou com a boca, creu com o coração, é salvo. Beleza. Mas, olha só, irmãos, eu tenho uma herança, mas o inimigo quer trazer tanta opressão, tanta confusão. Eclesiastes capítulo 7, ele vai falar que a opressão faz endoidecer até o sábio. Então ele quer levar você a um nível de loucura, a um nível de opressão e pressão, a ponto de você desistir das coisas que Deus te deu. Existem mais de 3.000 bênçãos, existem mais de 300 diretas, existem mais de 8.000 promessas. Olha só o que você está deixando na mesa, o que você está deixando de desfrutar em Deus. Lógico, irmãos, que a gente não vai ficar na presença de Deus apenas para ser abençoado. Nós queremos mais a face do que as mãos, não é? Mas, irmãos, nós somos herdeiros. Mas, olha, irmãos, perder toda essa herança, fazer com que você renuncie, deixe para trás tudo que Deus te deu, é o plano do inimigo. Abre aí em Deuteronômio capítulo 28, verso 47 e 48. Veja bem, irmãos. Veja qual é o desdobramento, qual é a figura final da vida de alguém que só anda aflito e triste. Por isso que você tem que sair dessa dimensão de tristeza e dar uma melhorada nessa cara. Dá uma reagida, né? Deuteronômio capítulo 28, versículo 47 e 48. Diz assim: Porquanto não serviste o Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo. Tem saúde, está respirando, está vivo. Deus te deu mais uma chance. Ah, mas está faltando. Tá, irmão, nós vamos olhar pela ótica da falta. Ok? Veja o que Deus te deu. Pastor, mas eu tenho sofrendo com uma situação de enfermidade, uma situação... Irmãos, eu entendo. Eu fui, agora, segunda-feira passada, com a minha esposa, para tirar os pontos ali da cesariana, né? E o médico, ele fez um movimento lá para tirar a linha. Eu falei, calma, já tá quase saindo. E tava meio sequinho assim, né? Então tava ruim, tava meio doloridinho ali, né? Aí o médico falou uma coisa assim: você sabe que a dor mais fácil de sentir é a dor do outro, né? Porque não é com você, não tá doendo em você, né? Então, e é verdade. E é verdade. Pois bem, queridos, olha só. Independente da dor que nós estamos passando, do contexto de vida que nós estamos vivendo, conforme Tiago capítulo 1, ele fala: tende por motivo de toda alegria quando passardes por muitas provações. Ou seja, tenha uma boa alma quando as coisas estiverem difíceis. Se você baixar a guarda, se você entregar os pontos, olha só,
Lembra que o inimigo ele sempre vai trabalhar para que você quebre princípios, e quebrando princípios você fica sem cerca, desprotegido. Então não é porque Deus quer, é porque, literalmente, por causa da ignorância, nós somos destruídos. Nós sofremos danos e prejuízos terríveis. Então, sabendo disso, nunca mais, pelo temor do Senhor que vai crescer no seu coração, você vai ficar nesse lugar. Entendeu? Então, olha só, porquanto não serviste o Senhor, seu Deus, com alegria e bondade de coração, ou seja, força, com vontade, servir a Deus com vontade, dar comandos para sua alma. Opa, vamos lá, alma cebosa, bora, oa, eia, bora, reage. Pela abundância de tudo, assim servirá os teus inimigos que o Senhor enviará contra ti. Então, quem é que estava enviando esses inimigos, irmão? Por causa da quebra de aliança e a quebra dos princípios que Deus tinha estabelecido. O próprio Deus. Se Deus é por nós, quem será? Contra nós. Mas se ele tiver contra, nós estamos lascados. Jesus. Ainda no livro de Tiago, mas eu amo o livro de Tiago, para mim é um dos meus livros preferidos. Ele vai falar sobre essa expressão aí de que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Literalmente, é como se Deus se vestisse de justiça e fosse guerrear contra você, ou contra nós, quando nós estamos fora daquilo que Deus delimitou, né? Então, olha só, então os que o Senhor enviará contra ti com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, e sobre o seu pescoço porá um jugo de ferro até que tenha sido destruído. Tá vendo, irmão? Então, Deus está falando lá mais de 360 vezes a palavra não temas. Aí você deixa o medo te afligir e você vai perdendo a esperança e a fé. A porta está aberta lá, ó. O coração está escancarado. Não tem uma blindagem por meio da palavra e não libera perdão. Então, essa alma vai ficando, aprofundando tanto em camadas de tristeza, que chega um momento que a sentença chega. É como um tempo que o Senhor nos dá para arrependimento. Né? Um processo que está em andamento e eu posso ainda estar no tempo de recorrer e entrar com recursos. Então nós temos que nos arrepender hoje de todas as raposinhas que nós deixamos entrar no na nossa vinha, que está tentando roubar a frutificação, que está tentando roubar o amadurecimento, que está tentando roubar o ministério lindo que Deus quer te dar, que não está saindo do papel por causa do medo, por causa da dúvida, por causa da culpa, por causa de tanta coisa. Então, a palavra de que Deus nos exorta aqui é apanhar as raposinhas. Não deveríamos nos preocupar com as grandes raposas, ao invés das pequenas raposinhas? Não deveríamos achar que as raposinhas são pequenininhas e inofensivas? Caçar coisas grandes é fácil. Agora, caçar, né, porque vemos-las rapidamente, mas as coisas pequenas muitas vezes não aparecem, ficam escondidas. As raposinhas são o único elemento negativo no cenário da primavera. A raposinha é um animal pequeno, mas causa grandes estragos. A Bíblia diz que elas devastam ou destroem e arrasam as vinhas que estavam em flor, que iam começar a dar frutos. No momento da fertilidade que está por acontecer. As raposinhas são animais astutos e espertos, e elas conseguem enganar cães urinando
para confundir o olfato deles, e com isso eles se atrapalham e perdem ali o rastro. As raposinhas simbolizam os demônios, que por ordem de Satanás querem destruir as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, as nossas igrejas, que é a vinha do Senhor, principalmente o povo de Deus. Então Satanás é astuto e ele começa a atacar a igreja com coisas pequenininhas, aparentemente não causam danos, mas sabemos que é mentira, porque elas causam muitos estragos. Existem muitas situações que acabam invadindo as nossas vidas, e situações que às vezes não damos muita importância por serem pequenininhas. E Deus quer que cada um de nós apanhemos as raposinhas, que está decretada hoje a caça contra as raposinhas. Quem está comigo aqui? Eita glória! Então, irmãos, nós falamos acerca do orgulho, acerca dos pecados que surgem a partir do orgulho, e nós falamos também no início do desafio sobre a questão do espírito de rejeição, né? Quantos sabiam que era tão profundo e tão maligno essa questão da rejeição? Quantos já tinham essa compreensão? Que raposinha, né? Meu Deus. Peraí. Deixa eu só ligar aqui, gente. Agora sim. Pois bem, uma das raposinhas ali. Uma das raposinhas. Fofoca. Quantos já não ficaram desanimados, desmotivados, perderam a sua fé por causa do disse-me-disse? 1 João capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim: aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. E aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Então, a fofoca é um veneno para a vinha. O veneno estraga, mata, acaba com a plantação. E a fofoca causa esses aborrecimentos, essas inimizades, e vai minando a nossa alegria e o ânimo. Então, a fofoca, ela mata os relacionamentos. Então, 1 João capítulo 3, versículo 15 também fala: qualquer que odeie o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele. Eita, Jesus. Número 2, uma raposinha, a raposinha da crítica, né? Então, eu tenho olhos críticos, eu olho, já vejo defeito, noto, falo, né? Então, já viu? Uma vez você já chegou empolgado contando uma coisa e de repente a pessoa com a boca fedida foi lá e falou: ai, mas também, né? Crítica pode ser uma raposinha. Então, muitas vezes a crítica, ela é fruto do ciúme ou da inveja. Não é? Então você vai vendo essas expressões ali. Ajuntaram-se ele e os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, vendo alguns dos discípulos não comiam pão, ou comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, e o repreendiam.
que os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos e muitas vezes, quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem. Depois, lá em Marcos, capítulo 7, do 1 ao 9, ele fala sobre essa expressão, né? Eles estavam ali criticando os discípulos por causa das suas tradições, por causa, por causa dessa... E aí o crítico ele invalida a palavra de Deus por causa da sua cegueira espiritual. Então, outra raposinha. Inveja. A gente fala do... Já viram aquela história do seca-pimenteira? Seca pimenta, seca o pé de pimenta embaixo d'água. O que é terrível, né? Então, não deixe a pessoa prosperar, porque ela se concentra em possuir, em ter o que é da outra pessoa. Terrível, né? Os irmãos que estão aí pelo Instagram estão conseguindo ver e ouvir bem aí? Ou não? Digita aí nos comentários, deixa eu entender. Isso é a raposona, né? Então, a inveja. Então, é uma pessoa que ela é movida, ela tem um descontentamento. Então, alguém vem ali e conta uma bênção, né? Essa pessoa, ela já fica amargurada, né? Então, ela fica insatisfeita com o que possui e com o que o outro possui também. Então, Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz assim: seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro e contentai-vos com o que tendes, porque Deus tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais, jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Então falamos, primeira raposinha ali, fofoca, ela tende a entristecer o nosso coração, a crítica, principalmente quando é alguém de perto, né? Então pense, irmãos, você pode ser também movido por essas raposinhas e ser um instrumento do inimigo para entristecer a vida de alguém também. Emprestar a sua boca, emprestar os seus ouvidos. Preste atenção. Sabe, irmãos, principalmente quando algumas pessoas elas passam na infância e ela teve muito bullying, teve muita crítica. Então, às vezes você fala algo brincando para aquela pessoa, para você não faz importância nenhuma. Mas você não sabe o que a outra pessoa está pensando, o que a outra pessoa falou, o que essa pessoa ela passou durante a vida, e aquilo que você falou, por mais simples que seja, por mais que seja brincadeira, acaba se tornando um gatilho para levar a pessoa para dentro daquele cativeiro de novo. E você foi um instrumento, emprestou sua boca, hein? Vamos ter que nos arrepender disso. Então, a inveja ela vai causar divisões, fofoca, intriga, murmuração. Ah, murmuração, olha só. O que é a murmuração? É uma queixa, é um lamento. A palavra murmuração, ali no original do hebraico, ela significa residir. Quer permanecer dentro do mesmo lugar, paralisado, quer fazer com que a sua vida não vá para frente, de maneira alguma, murmure. Reclame bastante. A palavra murmurar, ou murmuração,
ela, do hebraico ali na palavra original, significa residir. Então, o murmurador é aquele que se queixa de tudo, está também sempre descontente com as pessoas e com as situações, é um ingrato, e a ingratidão ela vai nos levar para um nível de murmuração. Então ele vai murmurar contra a autoridade, ele vai murmurar contra as pessoas que estão caminhando. Por quê? Ele tem essa inclinação. Então olha só, 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 a 7. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram: Eis que já estás velho, os teus filhos já não andam nos seus caminhos, constituí-nos, pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, já, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel olhou ao Senhor, ou orou ao Senhor, e ele disse: Lhe disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo e tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então os murmuradores não entraram na terra prometida e não conseguiram a bênção. Então temos que apanhar. E aí, meu irmão? Abraço. Temos que apanhar essas raposinhas. Não podemos deixar que elas devastem a vinha do Senhor. Não podemos. Então vamos caminhar aqui um pouquinho mais. Nós estamos falando aqui sobre uma expressão de cura e posicionamento. Estou aqui no computador com a imagem de alguém que está abraçando um cacto, né? E gritando: tá doendo, tá doendo, tá doendo. E tem outro gritando de lá: pode soltar. Mas ele continua abraçado e falando que tá doendo. Muitas vezes, irmãos, são essas situações que nós passamos, que ainda estamos presos ali dentro desses contextos, que precisamos mover. Então, fora essa questão, irmãos, das raposinhas, né? Deixa eu abrir aqui. Nós temos também algumas coisas que podem agir como essas raposinhas, tentando tirar a nossa alegria e nos levar para esse ambiente de Deuteronômio capítulo 28, versículo 47 a 48. Vamos lá. Dentro desse contexto, eu quero falar para vocês aqui a respeito de algo muito importante. Tiago capítulo 1, ele vai falar: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Porque dentro dessas provações haverá um nível de aprovação. Quando nós nos deixamos levar pela tristeza, nós seremos ali paralisados. Ok? Então, paralisados pelo quê? Por essas situações, dos traumas, das decepções, dos problemas, e também de algumas crises. Eu vou falar aqui sobre algumas crises, ok? Algumas situações que nos levam
para esses vales. Olha só, irmãos. Vamos lá. O pensamento, ele vai gerar um sentimento. O sentimento, ele vai gerar uma ação. E aqui eu não estou falando de desenvolvimento pessoal, mas aqui estou falando sobre como o ser humano funciona ali, né? Então, o inimigo, ele ataca muito a nossa mente para quê? Para que você comece a entrar dentro daquele sentimento, e dentro do sentimento, aquilo vai crescendo, 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 a ponto de te paralisar ou a ponto de te fazer trocar os pés pelas mãos e tomar atitudes erradas. Atitudes que vão multiplicar as feridas e a chance de paralisia. E eu quero falar aqui sobre alguns conflitos e feridas que podem ter te paralisado ou ser, talvez conheceu alguém que passou por essa situação, talvez você possa ajudar aí, ok? Então, vamos entender o que é uma crise. Crise é um estado temporário de transtorno e desorganização pela incapacidade de enfrentar determinadas situações. Toda crise é, na verdade, um perigo ou uma oportunidade. Então, escreve aí: perigo ou oportunidade. Exemplo, irmãos. Antigamente, nós tínhamos famílias, amigos, vizinhos. E essas pessoas nos ofereciam apoio nos momentos difíceis, sim ou não? Só que hoje, e principalmente depois da pandemia, antes já tinha um isolamento, né? Mas hoje a coisa aumentou. Hoje, não vou contar para ninguém, não. Vou ficar na minha. E aí você vai só somatizando ali. Então você já não tem mais família, já não pode contar com amigo, já não pode contar com vizinho, todo mundo isolado, numa solidão sem fim, né? Então, ninguém cuida mais de ninguém, ninguém ouve mais ninguém. Então, isso só vai aumentando, vai somatizando. E isso vai fazendo com que crises começam a se manifestar de uma forma tremenda. Não é verdade? Então, hoje, olha o que a palavra diz, irmãos: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejam curados. Então, por que as pessoas estão cada vez mais doentes? Feridas emocionalmente, feridas e doentes. Porque não se confessa mais, não se fala mais, não bota para fora mais. Entende? E essa é um dos gatilhos aí de várias crises que a gente vai passando, ok? Tem um livro, irmãos, ele chama Estou Livre, Ministrações de Libertação e Cura Interior. Então, eu estou pegando aqui parte daquilo que ele está ministrando aqui, eu quero compartilhar aqui com vocês, porque eu achei muito interessante isso aqui. Para quem trabalha nessa área, é uma ferramenta tremenda. Então eu quero dizer para você, queridos, a chave para a solução de todo conflito, por mais grave que seja, é o perdão que nós vamos liberar para as pessoas que nos feriram. Inclusive para você que se permitiu ser ferido. Às vezes a gente entra na dinâmica da autocompaixão, da autocomiseração, né? Ou por que eu permiti, como que eu deixei, como que eu fui burro, como que eu fui burra, né? Não é isso mesmo?
Então, nós precisamos abrir o nosso coração, por mais que o passado tenha sido dolorido, por mais que nós sentimos, talvez ainda estamos sentindo, nós temos que entregar essa dor para Jesus. E não pegar mais da mão dele, né? Não, Jesus, carrega aqui um pouquinho essa dor, depois eu pego. Não, entregar e deixar na mão dele, não é verdade? Então, vamos lá. Então, existem vários tipos de crise. Uma crise muito comum, a crise da idade, né? Por exemplo, pessoas que passaram dos 40 anos, geralmente ela vai olhar para trás e vai falar, cara, o que eu construí? Cara, o que eu fiz? Trabalhei tanto, ralei tanto, fui tanto, fiz um monte de coisa, mas o que eu construí? Olhando para trás, o que aconteceu? Então ali é um tempo aonde, lembra que nós falamos ali que pode ser um perigo ou pode ser uma oportunidade? A oportunidade é um tempo de reflexão, de realinhamento a respeito dos sonhos, dos planos, daquilo que foi fantasia, daquilo que foi vaidade, né? Então, para muitos, essa é uma crise muito forte, uma crise existencial, e a pessoa fica ali. Então, ela só fica batendo naquilo ali e fala, não, eu sou vida, eu sou azar, mas não tomam uma postura diferente para poder mudar. Eu conheço, por exemplo, um cliente meu, um advogado, ele, ele começou a construir a vida depois dos 40. Ele olhou para trás e falou, cara, eu não tenho uma casa, eu moro de aluguel. Eu trabalhei, ganhei tanto dinheiro, fiz tanto de coisa, me dediquei tanto a outras pessoas, cara, eu não construí nada. Nada. E aí ele começou a tomar uma postura diferente. Em pouco tempo comprou a casa, em pouco tempo organizou um escritório próprio, em pouco tempo. Estou falando, irmãos, de vitórias aqui na vida natural, tá? Então, a partir do momento, depois dos 40, onde ele fez essa avaliação profunda, ao invés de se deixar ser abatido por essas crises, ele tomou uma postura. Posso repetir o nome do livro. Chama Estou Livre. Ministrações de Libertação e Cura Interior. Muito bom. É muito profundo, com muito detalhe, viu? Ok, gente? Então, crise da idade. Então, eu tenho que entender, irmãos, que eu fiz escolhas ruins. Algumas pessoas podem estar já num quadro de depressão, um quadro né, de acúmulos dessas coisas. Nós temos que entender, irmãos, a vida é um ciclo de ganhos e perdas. Se queremos ganhar sempre e não aceitamos, né, essas perdas, é você entender, cara, realmente, eu fiz escolhas ruins, eu não tinha Jesus, ou eu tinha Jesus, mas eu não valorizei os conselhos que as pessoas me deram, puro orgulho, pura vaidade, mas eu creio que Deus está me dando uma chance diferente, uma chance nova, né? Então, eu olho para trás e eu vejo muita coisa, muitos relacionamentos que foram quebrados, muitas decisões ruins, trouxeram sofrimento, dúvida. Então agora eu falo, cara, passou. Deus está me dando hoje uma chance nova de crescer, amadurecer, de ser mais paciente, de ser mais compreensivo, de ser menos julgador, de não ser murmurador. Lembra da murmuração? Lá, a raposinha, ó. Então, a crise vem dessas insatisfações. Ao invés de olhar, cara, eu tô mais maduro. Então, a partir dessa maturidade e de saber
O que não fazer, não vou fazer. Eu vou me posicionar assim, 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 assado. Eu não tenho mais... Irmãos, uma das coisas que esse advogado, cliente meu, falou, ele falou, olha, eu não tenho mais tempo para perder. Eu tenho que ser assertivo. Então ele começou a se capacitar, começou, né, buscar ajuda, buscar conselhos, né, se alinhar, né? Fez um compromisso com a sua esposa e os dois começaram a trabalhar juntos nesse crescimento e avanço, né? Tá ok? Tá tendo alguns foguetes aqui, né? Beleza, gente? Vocês estão aí? Podemos continuar? Tá fácil aí a compreensão? Talvez você esteja nessa crise da idade, né? Olhando para trás, talvez sente que não avançou, não rompeu, mas o Senhor quer nos dar uma chance nova. Não deixa a raposinha da murmuração tomar conta do seu coração, não, hein? Então, pode ser uma chance para crescer em maturidade, crescer nos relacionamentos e falar, cara, olha, realmente, eu fui uma pessoa que tratou mal as pessoas, eu fui uma pessoa que não fiz uma boa... fui uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, então eu estou disposto agora a crescer nos relacionamentos com as pessoas e com Deus. Outro tipo de crise, crise pessoal. Então, quem foi espancado, tratado com dureza, violência, até mesmo justificada como sendo disciplina, precisa ser lembrado de que até hoje esse sofrimento afeta a sua vida. Por isso, está sentindo medo, inferioridade, insegurança. E disso tudo precisa ser liberto. Quem sentia um vazio tão grande que levou o álcool, as drogas, o crime, verá que as suas carências eram tão grandes que o diabo se aproveitou delas e pôs ataduras controlando a sua vida. Então, sua condição atual também pode ser fruto de brechas dadas pelos pais, usando palavras de murmuração, de humilhação, de insulto, de pragas, de xingamentos, de gritos e diversas maldições inconscientemente lançadas. Dizer, e aí, irmãos, eu quero falar algo para você. Essas ataduras vão ser cortadas hoje. Quero declarar no nome de Jesus que todas essas ataduras de ódio, de amargura, de dor física, dor emocional, de medo, de culpa, serão quebrados agora. E todas as áreas da sua alma que estão ligadas a esses traumas serão quebrados hoje, serão ligados e o Senhor vai te encher de alegria de novo. Em nome de Jesus Cristo. Passou. Passou, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê que passou? Tantos anos guardando mago, tantos anos sem saber, hein? Crises pessoais. Né? Talvez sofreu muito bullying na escola, como eu havia dito, né? Isso trouxe um sentimento de culpa, inferioridade, de rejeição, né? Então, tem pessoas que vão para o lado da depressão, da autocomiseração, da ansiedade, e tem pessoas que elas vão para a explosão, vão para cima mesmo para poder, com violência. A gente não sabe a raiz, né? Amém? Então, que o Espírito Santo te preencha hoje com amor,
com paz, com perdão. Hoje é mais leve. Quantos aqui já foram decepcionados, por exemplo, com um namoro, uma grande amizade, uma amizade, ou mesmo que seja uma amizade curta, né? Ficou com amargura, ficou com ressentimento no coração. Parece que ficou uma sequela negativa prendendo. Quantos aqui tiveram essa experiência ruim e sente que ainda está preso nisso? Vamos liberar perdão? Vamos? Fala assim, meu Pai, eu venho diante da tua presença. Eu confesso que eu e os meus familiares é que pecamos contra o Senhor, Pai. Eu quero pedir perdão por todas as mágoas, por todas as decepções, todo o ódio, por toda a amargura, por toda a dor física, por todo o medo, por toda a culpa que ainda está no meu coração. Faz um ato profético, como se estivesse arrancando mesmo etiquetas espirituais, rótulos. Senhor, que enquanto essa pessoa faz esse ato profético, arrancando esses rótulos de humilhação, fala assim, eu estou arrancando a humilhação, eu estou arrancando as palavras de insulto, eu estou arrancando as pragas, os xingamentos, os gritos, agora, vai arrancando toda essa roupagem, toda essa... Eu saio agora desse lugar de tristeza, de agonia, de medo, insegurança, em nome de Jesus. Eu perdoo pela pessoa que me espancou, que me feriu, que me abusou. Falei. Fala assim, me enche, Espírito Santo. Aonde tinha essas mentiras e esses enganos, agora o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar. Me encha, Senhor, das tuas verdades. Me preencha, Senhor, com seu amor, com paz e perdão. Em nome de Jesus. Eu quero dizer agora, fala assim. E aí você vai falar ou verbalizar aí de uma forma, não sei com quem você tá. Fulano de tal não me deve mais nada. Eu libero agora. Eu limpo o coração agora, em nome de Jesus. Talvez seja para o seu pai, seja para sua mãe. Faça como se você estivesse rasgando literalmente uma carta. Eu rasgo agora essa carta. Em nome de Jesus. Me feriu, doeu. Mas eu quero dizer agora que eu perdoo, eu libero. E essa pessoa não me deve mais nada. Fala assim, Pai, eu arranco agora todo fardo e todo jugo pesado. Eu pego agora o teu fardo e o teu jugo, suave e leve. E eu quero aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração.
Amém? Que tipo de crise nós temos também? Aí. Crises em outros grupos sociais. Por exemplo, vizinhos, igreja, trabalho. São ali ambientes onde podem estabelecer ou surgir aí, né? Feridas emocionais. Então, o diabo pode usar armas como discriminação, então, de costumes, raça, religião, ideias, classe social, regionalismo e competições. Então, a pessoa ainda pode ser obrigada pelas circunstâncias a fazer algo que não gostaria de fazer. Outras armas malignas podem ser a frustração profissional e envolvimentos amorosos profundos que foram rompidos e traições. É forte, hein? Fala assim, meu pai, eu peço agora que o Senhor me visite. Senhor, arranca agora no meu coração e da minha vida todos os traumas, decepções, feridas. Pai, arranca agora esse jugo. Pai, arranca hoje, em nome de Jesus Cristo, todo o jugo de ferro, tudo aquilo que me prende a essas situações agora seja arrancado agora, em nome de Jesus. Senhor, não serei uma pessoa frustrada profissionalmente. Todas as palavras que me feriram no ministério, no trabalho, nos relacionamentos interpessoais, em nome de Jesus. Me cura, Senhor. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, a minha alegria e a fé, para que eu seja, Senhor, forte no Senhor, no poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Vamos lá, outras crises. Crise com Deus. Há na igreja muito mais pessoas feridas com Deus do que podemos imaginar. O diabo usa as feridas no relacionamento de filhos com pais e de filhos com Deus Pai. Exemplo, filhos abandonados pelos pais podem sentir-se abandonados por Deus. Podem ser constantemente ter sentimentos de culpa, pecados do passado. Peraí. Por frustração ministerial, por decepção, tragédia, pode ter mágoa, por orações não atendidas, ou pela morte de entes queridos. Podem ter sentimentos de abandono, de medo, medo de Deus e do castigo divino. Deus não precisa do nosso perdão. Nós é que temos que deixar a nossa postura infantil de cobrá-lo e atribuir a ele, e de atribuir a ele culpas contra nós. Isso ocorre quando não reconhecemos a sua soberania e que Deus é bom, justo, perfeito em tudo que faz. Ok? Então, que o Senhor nos livre dessas crises. Talvez tenha passado o tempo. Você sente que não há força, que não há ânimo, que o tempo passou. Ou que talvez você é novo demais, né?
crise de idade. Mas deixa eu te lembrar aqui uma coisa. Atos capítulo 2, versículo 17 a 21, e Joel capítulo 2, versículo 28, diz assim: os teus filhos e tuas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e servas, derramarei do meu espírito. Tem lenha para queimar aí. Tem tempo. Que o Senhor te fortaleça enquanto você tiver força, ânimo, vida. Você vai viver os seus dias para glorificar o nome do Senhor. Amém? Chega de crise. Tá doendo? Pode soltar. Quero declarar em nome de Jesus, as crises pessoais não falarão mais alto do que a palavra de Deus a seu respeito. É de glória em glória. A palavra glória ali é opinião. A palavra de Deus deve prevalecer sobre as nossas vidas. Que todas as crises pessoais, todas as situações. A palavra fala que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. Sabe como que se reme o tempo? Você pegando todas essas dores, todas essas dúvidas, todas essas situações que passou com você, você vai pegar um aprendizado, você vai sair dessa situação de vítima, ou de querer buscar vingança, ou de querer buscar um holofote para suas dores. Suas dores não podem ser o seu orgulho, ela pode ser um canal de Deus para abençoar outras vidas quando superado. Toda amargura contra Deus está sendo quebrada hoje. Todas as feridas, em nome de Jesus, são quebradas. Você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Alguém tem alguma dúvida, sugestão, reclamação? Como é que tá aí? Vamos lá. Alguma dúvida? Vai lá, queridão. Ah, sim. Peraí, deixa eu ver isso. Opa, boa noite, pastor. Pode falar. Em relação à questão do perdão, né, que a gente fez a pauta, né, perdoou tudinho. No caso, a gente deixa seguir, continua falando com a pessoa, porque tem certas pessoas, né, que quando se fere, se machuca, né, não quer mais falar, né, quer se afastar, né. Então, assim, a questão do perdão ali não significa que você vai ter que confiar de novo, né? Diferente. Convivência, dependendo da situação. Quando não há conserto, quando eu falo conserto ali, é literalmente a outra pessoa também se posicionar, né? Se eu quero ver, é mais por uma questão de amadurecimento mesmo, mas não. Tem que avaliar, cada caso é um. Beleza? Entendi. Mais alguma dúvida? Alguém tem uma dúvida? Alguém tem um testemunho? Alguém quer falar algo? Escrever algo?
Chega de crise. Acabou. Em nome de Jesus. Acabou. Ciclo novo. Ciclo novo requer uma nova postura. Sair de muitos cativeiros. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Depois, queridos, nós temos ali um grupo só para interação e para testemunhos. Você pode entrar lá e deixar o teu testemunho, compartilhar as suas dúvidas. Deixa eu ver aqui se eu... Por que eu gosto de testemunho, gente? Porque ativa a fé. Ativa a fé dos irmãos, né? Então, às vezes, aquilo que eu conto, que faz parte do meu testemunho, não vai impactar tanto quanto o seu testemunho, o seu depoimento, né? Sair de muitos cativeiros, orgulho prendia na justiça própria, ter a natureza de Cristo é só para os fortes. É para quem é fraco e quer ser forte nele, né? Amém? Vamos orar aqui? Pai, em nome de Jesus, colocamos agora diante da Tua presença as nossas vidas. Pedimos, Senhor, para que a glória do Senhor se manifeste em nós, sobre nós, através de nós. Pedimos, Senhor, para que o Senhor continue derramando o seu bálsamo, para que o Senhor continue, Senhor, nos livrando, Senhor, de todas as cadeias espirituais, emocionais, físicas, financeiras e na saúde. Possamos, Senhor, ter uma alma livre. Que possamos, Senhor, expressar a nossa gratidão por aquilo que o Senhor fez, com atos de justiça, com frutos dignos de arrependimento, que é uma postura que prova que eu realmente mudei. Que possamos, Senhor, ser pessoas sem crise. Nós sabemos, Senhor, que existem situações difíceis, elas vão acontecer com mais frequência do que nós estamos esperando. Porém, Senhor, dentro dessas situações, o Senhor nos dará escape, o Senhor nos dará cura, o Senhor vai nos dar recompensa. Eu creio, Senhor, que será um tempo de nós colocarmos em prática, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. O Senhor nos livra, Senhor, dessas raposinhas. Nos livra, Senhor, dessas coisas que tentam tirar a nossa alegria e nos levar para um ambiente da quebra dos princípios que nos deixa vulneráveis. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha fortalecer o coração de cada um, Pai. Que o Senhor dê força, que o Senhor dê ânimo. Eu quero proclamar no nome poderoso de Jesus Cristo. Todos nós, Pai, porventura estejamos cansados, queremos declarar no nome de Jesus que cada hora de descanso será como 7 horas de sono. Quero declarar, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, onde havia crise, ansiedade, depressão, pânico. Senhor, nós queremos orar pedindo para que o Senhor visite com graça, Senhor, com unção poderosa. Pai, novos caminhos de eletricidade, novos caminhos neurais, novos caminhos de conexões, Pai, sinapses poderosas, Pai, nos dando esse limiar, nos dando, Senhor, essa força no poder do Teu Espírito para vencer as cadeias que nos prendem, Senhor, ao passado, as dúvidas, as pressões só aumentem a nossa fé e a nossa estabilidade
espiritual e emocional para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Foi um prazer nós estarmos aqui, em nome de Jesus. Queridos, eu quero convidar você, no dia 25, nós vamos... deixa eu só coisar aqui, peraí.